Esta é a nossa aula de hoje, lidando com conflitos. Vocês se lembram que muitos de vocês fizeram o curso de gerenciamento de crises e mediação de conflitos. Hoje nós iremos falar sobre lidando com conflitos, que inclusive vai ser o curso que nós já estamos em desenvolvimento, né? Já está praticamente pronto para ser gravado. E é um curso que vai complementar aquela aula daquele curso sobre mediação de conflitos. Quando nós falamos sobre mediação, a gente fala muito também na questão jurídica, né? Aquela parte de você mediar conflitos, que hoje os tribunais de justiça estadual têm dado uma abertura muito grande para até mesmo desafogar o judiciário, então tem colocado para pessoas mediar conflitos. Então, são mediadores, são pessoas que têm uma experiência, pessoas que têm uma vivência, que têm um conhecimento sobre as técnicas, enfim, sobre tudo isso que nós iremos falar um pouco hoje, mas aquela pessoa ela vai mediar conflitos ali arbitrais, né, judiciais, e até mesmo nós tratamos bastante sobre as questões funcionais também, mas hoje nós iremos nos aprofundar, e esse curso também de Lidando com Conflitos vai aprofundar muito essa questão. Hoje vocês vão ter uma noção muito clara do que é um conflito. Garanto para vocês que vai ser uma aula extremamente proveitosa, principalmente para aqueles que constantemente, costumeiramente lidam com conflitos. Eu não estou falando aqui com pessoas que trabalham, às vezes, isoladas dentro de uma sala. Estou falando de pessoas que lidam com o público, que lidam com situações de urgência, de emergência, enfim. Nós lidamos com conflito. A nossa função primordial é lidar com os conflitos. E não, a gente fala, evitar conflitos. Não, nós temos que lidar com os conflitos. Saber lidar com esses conflitos, e essa aula vai ser muito importante para isso. Nós vamos saber diferenciar o conflito negativo do conflito positivo. E como eu posso transformar um conflito negativo em um conflito positivo, e isso ser bom para mim, ser bom para o meu local de trabalho. E quando eu falo também em conflitos, eu posso falar em vários tipos de conflitos, nós iremos falar sobre durante essa aula, mas é importante nós já tratarmos sobre isso. Conflitos na minha casa, conflitos no meu serviço, conflitos comigo mesmo, como eu já disse. No meu serviço, eu posso ter conflito com um companheiro, posso ter conflito com um superior ou com um subordinado, e também posso ter conflitos com os usuários, né? As pessoas que frequentam aquele local. Notem como são vários tipos de conflitos, sem contar os da nossa casa. Eu posso ter um conflito com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, conflito com pessoas que têm idades diferentes, nós iremos falar sobre isso, personalidades diferentes. Então, gente, conflito é conflito. Conflito é algo que está na nossa vida, até mesmo quando a gente acorda. Hoje não tocou o despertador, que eu acordei muito cedo, acordei hoje 5 horas da manhã, já cheio de ideias para a aula, aí fiquei com aquele conflito. Escuta, eu levanto agora, descanso mais um pouco, já decidi ali aquele conflito, falei, não, vou levantar, vou colocar algumas coisas que eu estou com vontade de colocar ali naquela aula para os meus alunos. Então, tudo isso, a nossa vida são conflitos, a nossa vida são decisões, a nossa vida são dificuldades que nós temos que escolher entre um caminho e entre outro. Às vezes, saber lidar com os conflitos é saber prosperar. Quantas e quantas pessoas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pessoas que não têm uma inteligência emocional, por quê? Porque não sabem lidar com os conflitos. Não sabendo lidar com conflitos, como que eu posso conseguir algo na minha vida? Mas eu tenho 200 cursos, tenho todas as extensões, eu tenho faculdade, MBA, mas se você não sabe lidar com os conflitos, você dificilmente vai conseguir prosperar na sua carreira. Você pode até conseguir um emprego. Por quê? No emprego, você vai lá, faz um belo de um currículo, coloca todos os seus cursos, é chamado para uma entrevista, você vai ali, consegue de uma maneira ou de outra conversar com aquele entrevistador, com aquele selecionador, aí você consegue um emprego. Conseguindo um emprego, você vai se deparar com as pessoas. Em um primeiro momento, você até consegue ali se torear ali, mas chega um determinado momento, você vai estourar. Quando você estourar, você vai mostrar a quem você é. Você mostrando quem você é, aí as pessoas vão verificar que você não tem uma inteligência emocional. Você pode enganar alguns por algum tempo, mas jamais enganar todos por todo o tempo. Não é assim que nós falamos? Então, é assim que nós temos que trabalhar. Mas eu sou uma pessoa muito estourada, eu não sei mexer com isso, eu consigo me modificar? Consegue. Consegue porque nós temos esta... Eu me lembro que o meu pai, os meus avós falavam que árvore que nasce torta não endireita, né? Pau que nasce torto não endireita, não sei o quê, burro velho não tem doma, aquelas coisas. Mas hoje a gente entendendo a personalidade, entendendo que as pessoas podem ter uma mudança, um mindset, uma conversão,
a gente consegue entender também que se nós quisermos mudar essa nossa maneira, tudo na nossa vida, mas esta maneira de lidar com os conflitos, nós conseguimos. Basta a gente conhecer primeiro o problema. É necessário a primeira coisa. Antes de você resolver o problema, você tem que conhecer o problema. É assim com os alcoólicos, né? Você vê lá, quando a gente tem os alcoólicos anônimos, a primeira regra, o primeiro artigo lá é reconhecer-se como um dependente químico. E da mesma maneira, se eu quero mudar a minha maneira de lidar com conflitos, e eu não sei lidar com conflitos, a primeira coisa é falar assim: eu não sei lidar com conflitos. Eu não sei me deparar com um conflito e saber gerenciar, administrar, me organizar, resolver aquele conflito. Se você já tem essa percepção, já é o primeiro passo para que você consiga se automudar. É difícil mudar os outros, mas pior ainda é mudar a nós mesmos. Mas se eu tenho essa percepção, aí eu tenho que traçar algumas metas, alguns objetivos, eu tenho que começar a treinar isso com pequenos conflitos. Quando você se der conta aí, em um médio espaço de tempo, não digo curto, porque não é uma mágica, não é um milagre, é uma jornada, é um processo, é um caminho que você tem a trilhar, você vai conseguir, de uma hora para outra, assim, você vai notar que você está se portando de maneira diferente diante de situações conflitantes. E antes de nós entrarmos, basicamente, em como fazer isso, é interessante nós tratarmos sobre